Fala galera, beleza? Hoje a gente vai abordar um tema muito maneiro que vocês sempre têm bastante dúvida sobre isso e que vocês gostam bastante também de falar, que é sobre a evolução. E para falar sobre evolução, eu vou pegar uma animação do YouTube que fala bastante sobre evolução, principalmente no grupo dos cetáceos, que são as baleias, os golfinhos e os botos. Como essa animação e as falas são todas em inglês, eu vou pegar o vídeo, vou tirar o áudio original, vou botar o meu áudio, porque eu também dou uma simplificada em alguns termos para ficar mais fáceis para vocês. Então se liga só. Primeiro a gente vai entender o que é a evolução, né? A teoria da evolução biológica, né, da evolução das espécies, tem praticamente duas sentenças, ou seja, duas coisas que ela fala. A primeira coisa é que todos os seres vivos da Terra estão relacionados, ou seja, todos eles evoluíram de um mesmo ancestral em comum, ou seja, todos eles vieram do mesmo lugar. A segunda é que a evolução, ela percorre caminhos de processos naturais, como por exemplo, o camaleão vai comendo todos os insetos, no caso os grilos, e ele não consegue enxergar o grilo que é verde porque ele está camuflado naquela folha. Peraí, será que tem realmente alguma evidência de que essas duas falas são verdade? Sim! Tem um monte, uma tonelada de evidências de todos os tipos de campos de estudo diferentes da ciência que comprovam que essas duas falas estão certas. É tanta evidência que para a gente conseguir falar de uma maneira fácil, a gente tem que dividir em vários tipos de linhas de estudo diferentes. Para deixar esse vídeo um pouco mais simples, a gente vai falar só sobre a primeira fala, que é que todos os seres vivos da Terra estão relacionados. E para deixar ainda mais simples, a gente vai focar num grupo de animais chamado de cetáceos, que é o grupo das baleias, dos golfinhos e também dos botos. A primeira delas é a anatomia comparativa, ou seja, a gente vai olhar o corpo dos animais e comparar um com o outro para ver de onde eles vieram. Bem, as baleias, elas vivem dentro d'água, vocês sabem disso. E olhando de longe, elas até parecem um peixe gigantesco. Mas se a gente olhar bem de perto a anatomia deles, a história é completamente diferente. As baleias, assim como os mamíferos terrestres, ou seja, que vivem aqui na Terra, eles também têm placenta e dão à luz pela barriga, né? Eles também se alimentam de leite quando são pequenos. Eles conseguem manter a temperatura corporal do sangue deles, o que é muito raro para algum peixe fazer. E eles também não têm brânquias, ou seja, eles respiram pelo pulmão, assim como nós. As baleias parecem não ter narizes, né, como nós, mas elas respiram por uma coisa chamada espiráculo, que é um buraco que elas têm na parte de cima da cabeça. Algumas baleias até têm 2 espiráculos, mas a maioria tem um só, como é o caso dos golfinhos. Mas, se você olhar para o crânio deles, você vai perceber que tem 2 cavidades. Então, será que esse espiráculo pode ser um nariz muito bem adaptado e modificado? A maioria das baleias tem cabelo, assim como a gente, tem pelos. E aqui nessa foto vocês vão conseguir ver alguns pelinhos de um bebezinho que está encostando o seu queixo para descansar nas costas da mamãe. Estranhamente, as baleias têm braço, antebraço, pulso, mão e dedos, assim como nós. Olha só essa foto aqui desses ossos. São os mesmos ossos que os morcegos têm, que os hipopótamos têm e que nós também temos. Um osso, 2 ossos, pulso, mão e ossos dos dedos. As baleias modernas, elas não têm patas traseiras, mas estranhamente elas têm ossos que parecem muito com os ossos das patas traseiras de mamíferos. Olha só essa foto que foi realmente tirada de um osso de verdade, de baleia. Parece muito com os ossos da cintura, da coxa e da canela de um mamífero. Olha só, aqui a gente ainda consegue ver certinho o encaixe de onde seria o encaixe da nossa coxa com a nossa cintura. Bem, talvez isso seja alguma evidência da evolução das baleias. Bem, pra gente não se precipitar, vamos agora para outro campo de estudo da ciência, que é a embriologia e o desenvolvimento. Embriologia é quando a gente está na barriguinha da nossa mamãe, ou no caso dos répteis, está dentro de um ovo, e a gente está se desenvolvendo ali. Olha só, aqui está lado a lado um golfinho e um humano, ainda quando eles são embriões, ou seja, quando eles são bem pequenininhos lá na barriga da mamãe. Eles estão na mesma fase de desenvolvimento. Olha como eles são bem parecidos. Se vocês perceberem bem, tanto o golfinho quanto o humano tem o que seria ali o surgimento dos braços e o surgimento das pernas. Nos humanos, a gente sabe que essa perna vai se desenvolver, porque nós temos perna, né? Só que no caso dos golfinhos e das baleias, durante esse processo, a perna uma hora para de crescer e na verdade acaba desaparecendo
conforme ela vai se desenvolvendo antes de nascer. Aqui são 3 fotos de um golfinho se desenvolvendo. O primeiro é bem pequenininho, o segundo já é um feto mais ou menos grande e o terceiro já é um golfinho adulto. Se vocês perceberem, o primeiro tem ali os buraquinhos de onde seria o nariz, bem parecido com o de um cachorrinho ou até mesmo de um humano. Bem, conforme o golfinho continua se desenvolvendo, essas fossas nasais, ou seja, esses buracos que seriam o nariz, começam a subir para a testa dele, e aí ele acaba virando o que a gente chama de espiráculo. Bem, até agora a gente tem um monte de evidências de 2 campos da ciência completamente diferentes, que é a anatomia comparada e a embriologia, dizendo pra gente a mesma coisa. As baleias se desenvolveram de mamíferos terrestres com 4 patas. Então agora vamos para os fósseis para ver se a gente consegue confirmar essa ideia que a gente está tendo até agora. Esses são os fósseis de 2 baleias da família dos basilossauros, que viveram há mais de 34 milhões de anos atrás. Agora a gente vai olhar de cima o crânio de um basilossauro. Isso não é um molde nem uma maquete, isso realmente é um osso de verdade que foi retirado do chão. Se você reparar bem, a fossa nasal deles não é no topo da cabeça como nas baleias modernas, mas também não é lá embaixo como nos mamíferos terrestres, nesse caso um coiote, mas sim ela fica no meio. Ela é uma espécie intermediária, assim como a evolução fala pra gente. Ou seja, essa fossa nasal foi subindo com o tempo ao longo da evolução das espécies, ao longo dos milhares de anos, assim como a evolução fala pra gente que aconteceu. Se você olhar lá pra trás, você vai ver que ele tem a perna completamente desenvolvida, com os ossos da cintura, perna, tornozelo, pé e dedos. Essas pernas são muito pequenas para eles poderem andar, até porque eles eram muito pesados e muito grandes, mas elas poderiam ser muito boas para coçar parasitas, tirar parasitas do corpo deles e também para ajudar durante a natação. Bem, a teoria da evolução diz que quanto mais a gente for para trás, mais vai ser difícil de diferenciar uma baleia de hoje em dia com os mamíferos terrestres de antigamente. Bem, conheçam agora o Maiacetus, que viveu aqui na Terra há 47,5 milhões de anos atrás. Bem, a perna dele parece bem desenvolvida para ele conseguir andar na Terra e ser um mamífero terrestre. Você olhando para o esqueleto dele parece que ele é um mamífero terrestre, mas as evidências dizem que ele era uma baleia. Todos os fósseis deles foram encontrados em regiões junto com outras criaturas aquáticas, ou seja, ele provavelmente habitava o mar. Bem, a perna dele bem curta com um dedo muito alongado nos sugere que ele realmente era muito bom nadando e não tão bom andando. Bem, aqui de lado a gente consegue ver a mandíbula e o crânio dele. Além disso, os dentes dele são os mesmos dentes do basilossauro. E os ossos da região da orelha também são similares ao do basilossauro e das baleias modernas. E esses fósseis vão formando uma linha do tempo da evolução entre os mamíferos terrestres e as baleias modernas. Então a gente até agora teve 3 evidências muito fortes sobre a evolução e eu vou parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito cansativo, mas se vocês quiserem saber mais sobre esse vídeo, vocês podem procurar no YouTube What is the Evidence for Evolution e vocês vão achar esse vídeo. Ele é super didático, ele tem legenda em português e se vocês se interessarem é um ramo de pesquisa muito interessante da biologia. Eu vejo vocês no próximo vídeo.